quem não sabe, o Diego é terapeuta e também dentista, né, Diego? Conta aí, eu sei que a sua história com a terapia veio da questão da fobia, né? Que você percebia que dos pacientes tinham em relação ao dentista, né? A odontologia. Conta pra Exato. gente. O que aconteceu foi. Aqui. O que aconteceu foi. Eu sou graduado em odontologia e tem uma coisa que eu sempre fui, disse. Eu sempre tive a ansiedade presente na minha vida, tá? Eu sempre fiquei ansioso para falar em público e eu percebi que isso me impedia muitas vezes na faculdade de fazer apresentação de trabalho também. Se tinha 5 pessoas apresentando um trabalho na faculdade, isso impedia, ou 5 pessoas na sala de aula assistindo a minha apresentação de trabalho, eu ficava nervoso, eu queria ser o último a falar, eu nunca queria apresentar, eu preferia fazer o trabalho da faculdade. Tá? Eu faço todo o trabalho teórico, eu faço a pesquisa, mas vocês apresentam. E aí, quando eu estava no 8º semestre da faculdade, a coordenadora do curso mandou uma mensagem, um e-mail, falando assim, ó, vai ter uma palestra de hipnose no curso de psicologia e quem quiser participar está convidado. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou, né? Eu quero saber se esse negócio de hipnose aí, esse negócio de comer cebola, achando que é maçã, imitar galinha, eu quero ver essa bagaceira aí e eu quero ver se isso pode me ajudar com minha ansiedade. Porque na minha adolescência eu já havia pesquisado a respeito de hipnose para perder a timidez. Tá? Então a Eide, vocês lá no primeiro encontro do Myself, vocês viram, eu fico quietinho no meu canto, eu vou me turmando devagarzinho, até porque faz parte de uma característica da minha personalidade. Naquela época eu achava que timidez e introspecção era um problema, era uma doença. Né? Hoje eu sei que não é. Então, assim, na faculdade eu fui assistir essa palestra de hipnose e quando eu estava assistindo a palestra, o palestrante que é psicólogo, ele falou assim, a hipnose ajuda no controle da ansiedade, no controle de traumas, fobias, anestesia, melhora do sistema imunológico, controle de sangramento, salivação. Aí eu falei, para, né? Eu falei, para, porque ele estava me apresentando uma coisa ali surreal que na odontologia eu nunca havia visto e nem sabia que existia na área da saúde. Na área da saúde que eu falo aí, médica Sim. odontológica. Naquele Uhum. momento me deu um estalo na cabeça e eu falei assim, caramba, eu não vejo ninguém utilizar isso na odontologia. Eu vejo as pessoas recebendo o paciente no consultório odontológico e tratando a boca, tratando um dente, né, tratando a gengiva, mas eu não vejo tratando o sistema preocupado em controlar a ansiedade do paciente. Eu falei, eu vou estudar isso, porque não tem ninguém estudando, eu vou ser o único e isso vai me dar um destaque de mercado incrível. E foi o que aconteceu. Eu comecei a estudar hipnose, comecei a praticar hipnose na faculdade ainda, com meus colegas, muitos colegas com medo de dentista, muitos colegas com fobia de sangue, com fobia de agulha, com fobia do barulhinho, né? Aí não seria nem fobia, seria um trauma, né? Não conseguia nem ouvir o barulhinho do motor do dentista. E eu comecei a aplicar isso com os colegas de faculdade, comecei a aplicar isso com os pacientes que eu atendia na clínica da faculdade. E aí a gente foi tendo resultados e estamos aí. Os resultados da clínica odontológica fizeram com que esses pacientes fossem indicando parentes, amigos, colegas para outras demandas e eu acabei virando terapeuta também. E assim, Diego, existe uma diferença, né, entre medo e fobia, porque às vezes a pessoa tem medo, mas ela consegue ainda fazer o tratamento, consegue procurar o profissional, mas quando ela tem fobia, realmente ela precisa de uma ajuda, né, para Exatamente. para conseguir realizar. Eu tenho uma paciente que é médica, uma jovem, e ela passou por um trauma lá na adolescência, e aí ela falou que ela fez terapia para procurar o dentista, e ela é da área, né? E ela, inclusive, quer a parte de cirurgia, da medicina e tudo. Então, não é por falta do desconhecimento, né? Ela falou assim: eu sei que eu preciso, mas eu não consigo ir. Aí, a primeira vez que ela veio no consultório, ela tremia ali na recepção, a pressão dela estava lá no alto.
né? E eu brinquei com ela, eu falei assim, olha, depois que você conseguir fazer seu tratamento, você consegue fazer qualquer coisa na sua vida. É Brincando, né? verdade. E aí a gente foi, né, com calma, tudo, respeitando os limites dela, e aí a gente conseguiu. Então, ela ficou muito feliz e é bom a gente poder proporcionar isso. Mas eu não faço hipnose, tá, gente? Quero fazer, quero aprender. Tô na lista de espera aí para fazer um curso com o Diego, porque eu penso, é verdade. Porque eu penso assim, tudo que a gente pode fazer para melhorar, né? A gente sabe que ficar sentado numa cadeira de boca aberta, às vezes hoje pela manhã eu fiz uma cirurgia, um aumento de coroa clínica estética para aumentar os dentes de uma Adoro, amiga de infância, mas adoro. eu tive que chamar um médico para sedar, né? Porque aí a gente está falando que vai chamando o pessoal para mandar um aviãozinho. É verdade, é interessante porque muitas pessoas se privam do tratamento de odontologia porque tem fobia, mas tem vários recursos que a pessoa pode fazer e ela pode ter seu sorriso, cuidar do seu sorriso, e a gente sabe que hoje a imagem, o sorriso, ele tem uma importância não só por questões profissionais, emocionais e do seu próprio bem-estar, né? E Uhum, considerando a saúde, né, Diego? isso. É engraçado você estar falando, porque antes de eu conhecer a hipnose, era a única alternativa de você tratar um paciente fóbico, ou é com óxido nitroso, ou é com médico anestesista do lado para fazer uma sedação. As únicas duas formas. E muitas vezes, isso acaba saindo muito custoso no sentido financeiro para o paciente. Às vezes é um paciente que ele não tem condições de arcar com isso, mas ele precisa dar um jeito, porque senão ele não consegue fazer o tratamento. Muitos dos pacientes, inclusive, às vezes se submetem a fazer tratamento dentro do centro cirúrgico, no hospital. Né? Eu já vi casos desse tipo. Então, a fobia, ela está classificada ali dentro dos transtornos da ansiedade. Né? A gente pode pegar o DSM-5, ele tem lá ansiedade, dentro dos transtornos de ansiedade, a gente vai encontrar fobias, tá? Fobias específicas, no caso do dentista, que é a de agulha, fobia de sangue, fobia de tomar anestesia, do barulhinho do motor, muitas vezes do jaleco branco que o profissional utiliza, a síndrome do jaleco branco dispara aí um sentimento de estresse, de ansiedade incontrolável, a pessoa quer sair correndo. Tá? Muitas pacientes têm a pressão aumentada por conta disso, né? Então a gente tem que receitar ali uma gramagem muito pequena de captopril, muitas vezes, para diminuir a pressão desse paciente. Então, a fobia, ela é um medo, mas é assim, é um medo exacerbado, inconsciente de uma coisa aparentemente inofensiva. A pessoa que, muitas vezes, a pessoa que tem fobia de agulha, ela não consegue nem estender o braço para mostrar a parte de dentro do braço, para fazer um exame de sangue simples. Ela fala, não, você vai tocar aqui dentro, você vai... Não, ela cruza os braços, ela não deixa tocar nos braços dela. Né? O paciente odontológico, muitas vezes, antes de você começar o procedimento, ele já está olhando para todos os lados para saber o que é que está acontecendo, o que é que você vai pegar naquele momento. Né? E a ansiedade lá em cima. Muitas vezes, o dentista preocupado em ajudar aquele paciente acaba ficando ansioso também. E aí o paciente pensa o quê? Esse dentista está ansioso, ele não sabe o que está fazendo. É o que vem na cabeça dele, né? Falei, cara, ele está nervoso. Só que o dentista está nervoso porque ele quer acalmar o paciente. Então, ele acaba se colocando no lugar do paciente. Ele acaba vendo formas e artifícios para acalmar aquele paciente, tá? Então, a hipnose, ela vem não só para ajudar o paciente fóbico, mas também para ajudar o dentista a ter controle emocional diante dessas situações e passar mais segurança, mais credibilidade para o paciente. E os resultados são assim incríveis, porque o paciente fóbico, no momento que ele controla a ansiedade dele, no momento que você resolve a fobia dele, o sistema imunológico dele passa a responder de maneira melhor. A cicatrização dele passa a responder de maneira melhor. A vasoconstricção dele também. Eu falei cicatrização? Falou, acho que você Aí, falou. é porque eu estou entrando, vou no fluxo e vou falando. Então, a cicatrização dele no pós-cirúrgico é muito mais rápida. Então, só tem um benefício para o paciente, né?
Exato, e assim, a gente tem que se preocupar, né? Ai, frescura. Não é frescura, né, Diego? Não é frescura. O Não. sistema, você vai ter um paciente com a pressão aumentada, você mais carga, né, de adrenalina. Tudo isso, o paciente pode desmaiar na sua cadeira, pode, Pode. enfim, pode acontecer muitas coisas ruins para você que é da área, né? Então é importante você respeitar o seu paciente quando ele fala que tem fobia, né? Tentar Isso. entender o grau dessa fobia e, Isso. se possível, não comece o tratamento sem antes indicar uma terapia, porque vai ser bom para você e vai ser bom para o paciente, né? Você vai Isso. conseguir. Eu estava lendo um artigo, eu até fiquei de te mandar e não achei, mas a ideia do artigo, né, tá no PubMed, aí ele fala o seguinte, que a maior parte dos pacientes que têm fobia de dentista são os que precisam de tratamentos complexos, né? E que muitas vezes o dentista deixa de fazer porque não quer abraçar a causa, não é? Não quer Sim, estar junto e que isso não deveria acontecer, porque o exato. paciente ele não pode ser privado de um bom tratamento, né? E por causa da fobia, porque hoje existe muitas formas de você lidar com a fobia e uma delas, né, é a hipnose, a terapia, e nós sabemos disso. E, Isso. então, isso é muito importante, fazer esse diagnóstico, porque a gente faz, o dentista está muito acostumado de fazer diagnóstico de dente, né, e nós tratamos Sim, pessoas, né, Diego? sim. Engraçado que o fóbico verdadeiro, ele mata a família várias vezes para não ir no dentista. Ele Exato. arruma compromisso, ele arruma desculpa só para não ir no dentista. E muitas vezes é quem mais sofre, foi como você falou, é quem mais tem tratamentos complexos para resolver. Porque o fóbico, ele começa ali com uma cárie simples, e aí depois vem acúmulo de placa bacteriana, e aí depois vem a instalação de uma gengivite, depois uma periodontite, e aí vem perdas dentárias, mudança na oclusão do paciente, tá? Então ele acaba necessitando de um tratamento multiprofissional, né? Onde você vai ter Exato. vários profissionais de várias áreas atuando ali para restabelecer a estética, primeiro a função, né? Primeiro estabelecer a saúde daquele paciente, para depois estabelecer a função mastigatória e de fonética, para depois estabelecer estética. Então, esse paciente que é fóbico, ele muitas vezes ele desenvolve halitose, ele pode desenvolver cândida na língua, tá? Ele pode desenvolver cálculos em tonsilas, tá? Por quê? Porque a higiene dele é absurda, ele não tem o hábito de ir no consultório. Hoje, eu raramente atendo no consultório odontológico, mas no início o que eu fazia era trabalhar com o meu paciente no sentido preventivo e não no sentido curativo. Os meus pacientes, eles voltavam no consultório de 3 em 3 meses. Ou seja, ele vinha no meu consultório 4 vezes por ano só para fazer. Ah, Diego, mas eu não tenho nada para fazer. É por isso que você vem, para continuar sem ter nada para fazer. Exato. Então, Certíssimo. ensinar como fazer uma higiene certa, a utilização do fio dental de maneira correta, escovação, traz a escova, deixa eu ver, troca a escova de 3 em 3 meses, vamos ver como é que tá isso aí. Tá? Porque o tratamento preventivo, ele é muito mais barato do que o tratamento curativo. Exato. Sempre vai ser, né? E fora a questão de tempo, né? Uma sessão você resolve. Quanto mais coisas você tem para fazer, maior o número de consultas. E tem uma Exato. pergunta aqui, Diego, eu não vi o nome, mas eu vi a pergunta, perguntando se você levar a criança desde cedo no consultório, se isso ajuda a não desenvolver fobia. Ajuda sim, com certeza, né? Porque quando você leva, você vai levar ele para Foi a Eide que prevenção. perguntou. Foi a Ed? Eu Pô, não vi que foi a Ed, olha só. Então tá, né? Então vou vai lá. responder para nossa amiga, né? Com certeza, né? E aí você, primeiro porque você já vai, ela tá falando, eu perguntei, você já vai ter isso que o Diego falou, a prevenção. Então, se a criança vai desde cedo no dentista, ela já entrou nesse ciclo preventivo, né? E a Uhum. gente agora até brinca, né, na odontologia, quando você começa essa parte de restauração, é como se você entrasse no ciclo da morte do dente, porque
Você faz uma restauração, aí depois ao passar dos anos vai trocar por uma coroa, e aí por aí vai, né? Cada vez. Então, o melhor é que os dentes fiquem rígidos o maior tempo possível. A Então, Lenalda, a doutora Lenalda falou uma coisa interessante, que é importante falar do colapso bucal, né? Que acaba desenvolvendo dores crônicas e isso faz com que aumente o quadro fóbico do paciente, né? Fala, eu não vou porque eu vou sentir dor. E aí ele começa. Olha como é que a hipnose já está presente na cabeça do paciente fóbico. Como o nosso cérebro não sabe identificar o que é verdade e o que é imaginado, ele começa a criar situações na cabeça dele que muitas vezes são irreais, são muito hipotéticas, que só está existindo na cabeça dele. E o corpo dele passa a reagir como se aquilo estivesse acontecendo de verdade. O fato dele só imaginar que vai doer já começou a doer. O fato dele imaginar que vai sangrar muito já começa a sangrar muito. O fato dele achar que vai dar taquicardia, ele já começa a sentir a taquicardia antes de ir para o consultório odontológico. Tá? Então, é interessante a gente entender na aplicação, no tratamento do paciente fóbico, o cuidado de fazer a dessensibilização e mostrar para ele como que a mente dele funciona e como que ele está usando erradamente a mente dele para se livrar da fobia. Né? Uma das técnicas mais utilizadas, e aí serve para a resposta da AID também, que é a dessensibilização sistêmica. O que é a desensibilização sistêmica? É você ir fazer a mesma coisa que se faz com criança. É você mostrar os instrumentos do consultório aos poucos, tornar aquilo tudo numa diversão. Então a criança vai brincar com a turbina do dentista, vai brincar com o micromotor, vai escovar um brinquedo. Né? E muitas vezes ele vai assumir o papel de dentista para atender o dentista. exato. Né? Então toda essa dinâmica faz parte de um processo de dessensibilização dos agentes fóbicos presentes ali no consultório odontológico. E isso serve também com adulto. A parte de conscientização. Olha só como é que funciona aqui o spray de água, olha só como é que funciona o spray de ar. Né? Olha, perceba que isso aqui é só barulho, que a turbina não tem eletricidade, que é um compressor de ar que faz a turbina funcionar. Então, todo esse processo de conscientização, de sensibilização sistêmica, ajuda muito no processo do paciente conseguir realizar o tratamento odontológico dele e muitas vezes sim se livrar dos quadros de fobia, né, que impedem com que ele tenha uma saúde bucal bacana. A Clary falou assim, mas o motor de dentista podia ser silencioso, e aí a gente concordou. Mas, gente, pode levar um fonezinho e ficar ouvindo música, vocês não precisam ficar ouvindo aquele barulho. Eu dou muito essa dica para o paciente, para eles trazerem, fica ouvindo a seleção de música que eles quiserem. Claro que aqui no consultório tem música, eu adoro música, mas ele colocando no ouvido não vai nem ver, e, enfim. Né? Isso que você falou, Diego, de mostrar, você sabe que eu faço isso até com adulto às vezes, né? Então... Eu mostro, olha, isso aqui, porque a gente coloca na mão, né, a criança, a gente coloca a aguinha, o sugador, para ela ver que aquilo não dói, que aquilo ali... E a gente entra no mundo dela, na brincadeira, né? Quando eu formei, eu achei que eu ia ser odontopediatra. E eu tinha um domínio muito grande com criança. Você sabe por que eu desisti? Olha a Karina aí, do Myself. Também. Seja bem-vinda, Karina. E aí eu desisti por um detalhe, porque assim, a criança, você vai atendendo, aí você vai ficando assim, né? Porque ela não fica na posição. Né? Ela não fica na posição. Aí eu tava assim, eu falei, gente, se eu continuar fazendo assim, eu não vou ficar sendo dentista por muitos anos, né? Mas eu adorava, eu gostava de atender crianças. Primeiro porque a odontopediatra, ela faz de tudo da odontologia, né? E eu sou uma apaixonada pela odontologia, né? Então, ela exerce todas as especialidades. E eu adorava, mas... E aí eu vi que não ia dar muito certo nesse sentido. Mas esses dias, uma paciente pediu para atender a filhinha dela, porque a pediatra dela estava viajando e era uma emergência, até que eu atendi, sabe? Falei, vamos lá. Sim. Mas eu não sou odontopediatra, eu não tenho, no meu consultório não é, porque o consultório para pediatria, odontopediatria, ele é todo decorado para o mundo da criança, né, e tal, e tem que ser assim. Olha o que a Lenalda falou aí, ó. Com hipnoterapia,
o meu paciente, faço o meu paciente nem ouvir o som da turbina e ele ouve a música sem ter música. Aí, ó, Olha eu que tô louco falando isso. que eu preciso fazer Cara, esse curso. a mente da gente é uma coisa assim louca, sabe? Tinha um caso que eu atendi onde a paciente ela engoliu todo o anestésico que eu estava utilizando na cirurgia dela. Meu E, Deus do cara, céu. não sei se você já engoliu anestesia, mas é Anestesia muito ruim química. aquele troço. Vai ficar aqui tudo É. anestesiado, sabe? E aí, na hora que eu vi aquilo, eu falei assim: não é nada além de um suco muito gostoso que você gosta e que só serve para hidratar o seu corpo. Você acredita que ela acordou sem nenhuma sensação de anestesia na garganta e sentindo o gosto de maracujá? Essa foi a única. Ela falou: o que que você colocou na minha boca? Eu falei: por quê? Ela falou: tô sentindo um gosto de maracujá. Eu falei: nossa, que louco isso. E ela nem lembrou que tinha engolido O o anestésico. anestésico. Para você ter ideia do poder da mente, tá? A Porque isso música é pode uma dar das. pânico, né? Quando ele não começa a sentir, isso dá Exato, que não pânico. exato, não consegue deglutir direito e pode piorar o caso do paciente. E a mente da gente, assim, é incrível. Isso que a Lenalda falou aí é muito simples de se fazer. É muito simples de se fazer. Muitas vezes é uma sugestão direta que você dá para o paciente e ele para de escutar tudo que está ao redor. Não tem muito mistério, não, disso. É a coisa assim de louco, de louco, de louco. Exato. E assim, você falou do medo, né? Um dos principais medos do paciente é ele não sentir dor, né? Ele não quer sentir dor. Só que, Exato. olha só como é complexo. Ele não quer sentir dor, mas um dos maiores medos é a anestesia, que é o que vai tirar ele, que vai ajudá-lo a não sentir Mas dor, né? você sabe de onde é que vem esse medo da anestesia? Não, Ah, não sei. antigamente, era, era utilizado. Eu tenho um livro de 1753, uma coisa assim, onde o médico utilizava hipnose para fazer amputações, para fazer extração dentária e etc. Tá? Ah, e aí, nessa época, ainda não existia anestesia química. A anestesia química, o éter etílico, surgiu em 1842. Sim. Tá? O óxido nitroso surgiu em 1844. Naquela época não tinha o cuidado que a gente tem hoje de mensurar a quantidade de éter e óxido nitroso que o paciente iria precisar. Então era na sorte. Então, tá doendo? Toma mais um pouquinho. Tá doendo? Toma mais um pouquinho. Tá doendo? Toma mais um pouquinho. E esse aqui morreu. Então, era desse jeito. Mas morria Então, feliz, rindo, né? então, depende, se foi com óxido nitroso, sim, o éter etílico não, né? Em Não. 1846, tinha um médico chamado Esdale, que é esse livro que eu tenho, que ele fazia cirurgias na Índia, só com hipnose. Então, essa crença, esse medo de tomar anestesia, vem exatamente dessa época. Olha que é uma crença histórica. Se eu tomar anestesia, eu posso morrer. Se eu tomar anestesia, talvez eu não volte mais. É uma crença histórica que todo não é só relacionado com o dentista, é o medo de também tomar uma anestesia geral para entrar no centro cirúrgico. Então é a anestesia, é a fama que a anestesia trouxe. Porque as pessoas não entendem, não sabem, a população em geral não sabe que a gente faz um cálculo para saber quanto de anestésico aquele paciente pode tomar. Né? Um cálculo aí relacionado com peso, inclusive. Tá? Então, Sim, a gente que é dentista, a gente olha para a estrutura da pessoa, a gente sabe mais ou menos qual é o limite que a gente vai. Né? Ali, 3 exato. tubetes, 4 tubetes, aí a gente já começa a ficar prestando atenção. Mas é feito todo um cálculo, por isso que existe a consulta pré-anestésica no hospital, para que saia tudo direitinho relacionado com a pessoa. Então, essa crença histórica de que a anestesia mata, nossa, eu acredito que é um dos principais fatores para aumentar o medo de dentista, de procedimentos cirúrgicos, clínicos, no consultório odontológico. Exato. E assim, Diego, o que que acontece também? Muitas pessoas adquirem, acham que tem medo por experiência dos outros, né?
Ah, eu não vou fazer implante porque, nossa, minha amiga disse que fez implante doeu, que foi horrível. Ah, eu não vou fazer Perfeito. enxerto ósseo porque não sei o que, não, não. Aí quando ela vem, eu tinha uma paciente que vinha e toda vez ela desmarcava, né? E eu já te saquei, né? Mas eu deixava ela no tempo dela, né? Aí ela desmarcava, e um dia ela tava com problema na coluna, outro dia ela tava não sei o quê, nananana. E eu vi que ela falou pra mim que tinha medo, né? Eu dei telefone de 3 pacientes minhas, né? Meus pacientes que já tinham feito e dá pra conversar com ela e falar como a experiência deles, né? E ela ligou tudo, mas mesmo assim, ela ligava e desmarcava, não. Quando ela fez, ela, nossa, se eu soubesse que era assim, eu tinha feito há muito tempo. Eu falei, eu percebi que você estava enrolando, né? Mas é isso. Existe isso, né? Pegar o medo dos outros, né? Olha só, imagina que você tem um familiar seu que gosta de você, ele passa, ou um amigo que você gosta muito, e a opinião dessa pessoa muitas vezes importa, né? É importante o que aquela pessoa diz para você. E aí você confia naquela pessoa. E ela faz um tratamento odontológico com um profissional não tão bom assim, e volta e relata toda a experiência negativa que ela teve. Falei, nossa, eu sofri demais, a anestesia não pegou, e isso, aquilo, outro. Nossa, que ele vinha com o motorzinho, desgastou meu dente sem necessidade e tal. E aí fica relatando tudo que há de ruim. E a outra pessoa, que muitas vezes nem passou pela experiência, começa a processar aquela informação em forma de imagens na cabeça. Né? E ela Exato. começa a imaginar como que seria com ela. E aí, o que acontece é, toda sugestão que alguém aceita, toda sugestão que faz sentido para alguém, ela aceita sem filtro. Uhum. Por isso que o placebo funciona tão bem. O médico Exato. dá o placebo porque por que funciona? Porque faz sentido aquilo que o médico está falando. O médico é uma autoridade. Então, quando o paciente chega no consultório e o médico fala alguma coisa, ele aceita aquela sugestão porque ele quer se sentir bem com aquilo. E muitas vezes com os amigos é a mesma coisa. O amigo relata uma experiência que é subjetiva, que faz parte da experiência subjetiva dele, né? O outro tem a própria interpretação subjetiva, pega tudo aquilo, utiliza os filtros dele e pronto, criou uma cena completamente catastrófica na mente que vai impedir com que ele faça o tratamento odontológico. Então é interessante a gente ter cuidado com as coisas que a gente fala. Interessante Sim, ter principalmente cuidado com as coisas que a gente imagina. os pais também, né? Muitos pais têm culpa, às vezes, das pessoas desenvolverem medo e fobia. Falam assim, ah, se você não escovar os dentes, eu vou te levar pro dentista. Eita, nós! Né? Como se o dentista fosse algo muito ruim. Aí quando ela tem que ir, ela, ai, hoje eu tenho que ir no dentista, Deus me livre. Não, o pior não Né? é nem isso. Esse é o mais simples, eu vou te levar no dentista. Ainda tem gente que fala assim: se você não comer, eu vou levar para você para tomar uma injeção. Eu vou levar você no dentista para ele arrancar seu dente. Já que você não quer comer, você não precisa de dente. Então eu vou mandar ele arrancar todos os seus dentes. Aí, olha só o que está criando na cabeça da criança. Se você não fizer seu dever de casa, é tudo catastrófico, são todas ameaças. Então a criança, ela cresce com aquela ameaça na cabeça. E aí a gente está falando, na Exato. verdade, aí já deixa de ser fobia para se estabelecer traumas. Exato. Porque uma fobia, ela não tem necessariamente uma origem, um momento de início. Ela surge. Não tem um gatilho, né? Ela não tem o momento que gerou aquilo. Ela simplesmente surge. Porque uma fobia é um transtorno de ansiedade. Como que é? Ah, eu nunca vi o controle dessa televisão aqui. Isso aqui é uma experiência nova para mim. Eu não sei o que isso faz. Então, ao me aproximar disso aqui, eu disparo um estado de ansiedade que vai me repelir disso. Porque eu não conheço isso aqui. E aí a mente da gente generaliza o quê? Isso é uma ameaça, sai correndo. Fulano já falou que isso aqui é uma ameaça. Isso dá choque se você pegar. E aí eu gero um negócio que eu não quero pegar isso, mas eu nunca tive experiência de fato com isso aqui. É aí que a desensibilização sistêmica funciona muito bem. Né? Já o trauma, ele tem origem. Por exemplo, aquela criança que passou por uma contenção durante o tratamento odontológico, onde ela foi segurada à força na cadeira para poder fazer uma extração, uma É. restauração, qualquer coisa do tipo.
e ela grava aquele evento traumático na cabeça e aí já não é mais fobia. Ela não tem fobia de dentista, ela tem trauma. É. Ah, Isso é porque antigamente algumas, e acho que até hoje algumas, não sei se algumas faculdades ainda utilizam esse método. A contenção é quando você pega um lençol, né, enrola a criança para faz um fazer charutinho. para que ela não mexa, né? E porque é perigoso também, né? E não só É, para adulto, como principalmente criança. Você tá ali, às vezes fazendo um procedimento, você mexe de uma vez, você pode machucá-lo, né? exato. Cortá-lo e sei lá, enfim, muitas coisas ruins podem acontecer. Só E que essa é uma das, hoje, né? Ah, tem até uma odontopediatra aí, ó. A Maíra é odontopediatra, ela fez o meu curso de hipnose aqui em Salvador e já tá aplicando lá com a molecada dela. Essa até vai, né? Essa contenção com o lençol é até a mais simples. Ainda tem aquela que o pai deita na cadeira e segura o filho, né? Olha o que a Lenalda falou. Olha que a Lenalda falou assim: tem um paciente que não conseguia escovar os dentes porque vomitava. Na terapia descobriram que a mãe dizia: não engole a pasta, senão você vai morrer. Meu Deus do céu. Então, mesmo sem lembrar que ele tinha medo de engolir, ele não escovava o dente porque tinha medo de morrer. Olha que louco isso. gente, é tanta coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, né? Os pais com o que falam para os seus filhos. Enfim, é importante a gente estar vigiando, porque às vezes é uma criança saudável que escova os dentes, mas ela não vai querer nunca ir no dentista porque houve uma ameaça, como você falou, né, Diego? E com relação ao óxido nitroso, muito utilizado nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto, é muito bom para o paciente, mas para o dentista e para a equipe é péssimo. Porque o paciente vai inalar isso de vez em quando, mas o dentista, tem um caso aqui em Brasília, que o dentista teve que parar de trabalhar, porque ele foi perdendo os movimentos, né? E, enfim, teve sequelas, né? E por quê? Todo dia escapa um gásinho e você tá ali, né? E Sim, vai, e vai. Então, sim. não é muito. Eu acho que a terapia, como no caso também a hipnose, seria algo para a gente recorrer, porque todos os outros, né, têm uma limitação, né? Por exemplo, a sedação é ótima. Eu até brinco quando o médico vem sedar, fala, guarda um pouquinho para mim, que é um soninho tão bom depois, né? Brincando. Mas a pessoa perde o dia também, né? Porque ela vai ter que ir para casa, dormir e tal. Se bem que é bom também, né? Depois de uma cirurgia, a pessoa tem que descansar mesmo. Mas Exato. outros procedimentos, né? A pessoa quer ir trabalhar, quer ir fazer outras atividades. Cadê o pessoal? Manda pergunta aí pra gente. Que tá na live, eu tô vendo que tem umas 3 pessoas que estão perguntando, mas vocês conhecem alguém que tem medo de dentista? Vocês já passaram por alguma experiência no consultório odontológico que não foi tão boa assim e que impediu você de ter novas experiências? É interessante a gente entender aqui o que é que vocês passam, porque eu tenho alguns dentistas aqui, mas tem muita gente aqui que não é dentista também, né? Tô vendo aqui Sim, muita gente que não é dentista aqui. Você já ouviu algum tipo de ameaça desse tipo, de que se não for no dentista, se não fizer o dever de casa, você vai no dentista? Vocês já falaram alguma coisa desse tipo com os filhos de vocês? Vai falando aí. Qual foi a pior assim, experiência ou a experiência mais interessante que você já teve com um paciente fóbico disso? você fala em que sentido de não fazer? Eu nunca tive paciente que não conseguisse fazer. Eu tenho vários pacientes que têm fobia. Mas assim, todos eu consegui trabalhar, consegui atender. Agora, assim, uma que foi bem difícil, mas eu acho que eu não sei, eu não consegui identificar o que que ela tem, porque ela é uma paciente bem fechada, bem, não conversa. Você não, ela não conversa com você, ela não conversa com ninguém. E aí, um dia eu estava atendendo, eu ia começar a atender, né? E eu fui, a necessidade, ela começou a chorar. Aí ela disse que lembrou da mãe, mas ela também não quis me falar. Ela disse que não sei se a mãe dela morreu por causa de anestesia, eu não sei. E ela foi meio grosseira, né? Mas eu não sei, eu tenho umas coisas assim que eu sou meio sensitiva com relação às pessoas. E na hora eu quase pensei, né? Não, vou falar para ela procurar outra pessoa porque ela tá no lugar errado, né? Mas aí foi como se Deus falasse no meu coração: se você não atendê-la, ninguém vai atender. E aí eu coloquei a mão nela e falei: sim,
tá, nós não vamos fazer nada, vamos conversar. E eu fui conversando com ela para tentar entender o que que ela tinha, né? E Uhum. aí ela chorava, mas ela foi ficando mais calma e tudo. E aí eu falei assim, eu posso fazer te dar as orientações de como você deve escovar e tal, e na próxima sessão a gente faz. Aí ela falava que o tratamento não ia resolver, que ela já tinha feito em outros, mas ela tinha doença periodontal grave. Só que os outros, talvez, eu não sei, pelo jeito dela, ninguém tratava ela. Ninguém anestesiava e fazia. É isso que eu falei. O paciente que tem fobia, às vezes, ele precisa um tratamento, precisa de um tratamento mais complexo. E às vezes o dentista não quer se comprometer, né, de estar ali, porque envolve com o seu emocional também. Você tem que estar bem, né? Eu tenho os pacientes que eu falo para as meninas. Tem o dia, você tem que estar muito bem para atender, porque te rouba muita energia, né? Você tem que estar muito bem para atendê-los e atendê-los de forma 100% que eles fiquem felizes e você também, né? Então, não dá para colocar todos num dia só. tem, que, tem que dividir, né? E Olha, aí eu percebi, então, não funcionava por isso. Eu falei para ela, mas agora eu vou te falar que vai funcionar. E aí teve. Sim. E aí depois eu realmente consegui fazer o tratamento dela, ela ficou super feliz, né, com a resposta porque ela conseguiu fazer e conseguiu resolver. E ela tinha litose, o marido dela via com ela nas consultas, ficava ali fora. Eu imagino que isso era um transtorno para ela. A gengiva inflamada Uhum. era feio e ela ocupava um cargo alto no meio político, sabe? Então, assim, eu imagino que sendo um transtorno muito grande na vida dela, só que ela não conseguia vencer isso e eu acho que ela era meio agressiva com as pessoas que estavam para ajudá-la. Acho que ela não entendia que a gente está na posição de ajudar, né? Nós estávamos, sei lá, que posição que ela pensava, né? Porque, pelo que eu entendi, eu acho que tem alguma coisa relacionada com a família dela, mas eu também não quis, eu respeitei, ela não quis falar, enfim, né? A gente conversa até onde o paciente permite que a gente, né, entre, Sim, né? Então, sim. essa experiência, para mim, é a que mais me marcou na minha vida, porque eu nunca tinha vivido isso, né? Então, realmente, ela me marcou. Ó, o pessoal tá falando aqui, disse, olha, tem uma aqui que tinha medo, fez vários procedimentos, mas tinha medo de tirar os pontos. Nossa, né? O mais simples. Medo de tirar os pontos, talvez por pensar que vai abrir a ferida, alguma coisa do tipo, né? Muitos pais colocam seus medos nas crianças, e é verdade. Meu irmão nunca teve medo, agora precisou fazer um canal e não conseguiu. Pânico de ficar com a boca aberta, achei estranho. Pode acontecer, né? A boca é a parte do corpo que é mais sensível do que qualquer outra parte do corpo. Qualquer estímulozinho na gengiva, o paciente sente assim de uma maneira assim super aumentada, né? A representação do córtex cerebral da gengiva, ela é muito mais presente do que qualquer outra área do corpo. Eu não sei por que isso, né? Eu nunca parei para pesquisar isso. Vou ver. Você sabe por quê? Nunca tive um paciente que tivesse medo de tirar pontos. E de ficar com a boca aberta. De ficar com a boca aberta, também não. De ficar com a boca aberta, não. O que eles mais relatam medo é do motor, do barulho do motor, é da Isso. anestesia. E a engraçada, essa médica que eu te falei, ela falou que ela não tem medo dos procedimentos, mas ela tem medo de estar aqui no dentista, entendeu? E nem da equipe, eu gosto e tudo, mas sei lá. Mas Quando, ela teve um trauma desses de contenção e tal, ela me falou, entendeu? Sobre quando isso. alguém vira para mim e fala assim, eu tenho medo de dentista. Aí eu pergunto assim, por que foi que eu te fiz? Aí a pessoa começa a rir, pronto, resolve. Olha o Tony falando aqui que quando ele era criança, o avô paterno dele era dentista e tinha um consultório em casa, lá na década de 70, e que ele ficava olhando o avô arrancar os dentes em cima da cadeira. Ou seja, o avô subia na cadeira para tirar os dentes. Essa é uma imagem que muitas pessoas têm até hoje. Tá? E ele morria de medo todas as vezes que ia no dentista e alguém falava assim, abre a boca aí para eu dar uma olhadinha. E ele saía correndo. Antigamente, caramba, é tanta coisa, né, no dentista, porque antigamente tudo isso está incutido na cabeça do paciente de alguma forma.
Na década de 70, na década de 80, de 50, aí nos anos lá em 1900, era comum você cortar o cabelo e aproveitar para arrancar o dente. Barbeiro, né? O barbeiro dentista. Né? Antigamente o consultório odontológico era dentro de uma barbearia. E essa posição do barbeiro colocando o pé na cadeira e puxando o dente é bem incrustado assim, na cabeça das pessoas ali mais experientes como o Tony. Década de 70. Ah, É, eu não gosto. Ah, fala. e também a questão, assim, eu acho que esse medo de dentista veio. Travou. Oi? Voltou. Eu acho que muito desse medo vem também porque antigamente fazia-se restauração sem anestesia, né? Só anestesiava mais para extração. Então, Exato. esse negócio do motorzinho, né? A pessoa lembra, né? Nossa, ele vai na alma, né? Porque não Ah, está então. anestesiado, às vezes a restauração profunda. Hoje não mais. Hoje a gente anestesia para os procedimentos que a gente vê que vão ser mais invasivos e que existe a possibilidade de ter alguma dor. Então, não precisa ninguém ficar com medo por causa disso, porque, né? E além da anestesia, para quem tem medo da anestesia, ainda tem os anestésicos tópicos excelentes. Cada dia chega no mercado substâncias químicas mais potentes. Então, Uhum. você faz uma pré-anestesia. Uma das coisas, tem dentista aqui, gente, vou dar uma dica para vocês. Você sabe o que eu fiz, que os pacientes estão amando no consultório? Eu tenho aquele aparelhinho que faz massagem para botox. Então, eu Massa. utilizo ele na hora de aplicar. Minha secretária fica segurando enquanto eu aplico anestesia. E eles amam. Primeiro porque é geladinho e faz massagem. Então, eles adoram isso. Então, inclusive, atendi uma amiga minha dentista que ela amou. Ela falou, nossa, que bacana, que legal, vou levar isso para o meu consultório. Então, para vocês, fica aí a dica. Eu É acho isso bacana. que você acaba desviando a atenção dele, né? Ele fica Exato. prestando atenção aqui na sensação aqui, você dá anestesia do outro lado e pronto. Desvio intencional da atenção. É como a gente faz com criança também, né? Você desvia a atenção da Exato. criança para um lado e você aplica a injeção do outro. Agora tem uma Exato. coisa interessante, eu não sei, se você usa aromaterapia no teu consultório, o Uso. Inclusive, essa que médica que você usa? veio, ela. Eu uso uns da Jo Malone, que eu gosto, e assim, o que eles falam, né? Aqui não tem cheiro de dentista. Aí, legal, olha só. Aqui É não que tem cheiro... cheiro de dentista. Então, eu que- procuro desenvolver um cheiro, um aroma, que é uma sensação boa. Muitas vezes eles pedem, que aroma é esse? Eu vou comprar para mim, vou levar para minha casa, né? Então. Pega ali, Rafa, vou mostrar aqui pro pessoal um dos que eu uso, que o pessoal gosta muito. Tem um da Lelis, que é. Gosto de chá branco. Adoro aroma de Sim, chá branco, ó. Eu uso esse aqui, ó. tem. Legal. Procura uma. Esse, na verdade, é um aromatizador, né? Gente. E Aí eu tenho tá. cheirinhos também no consultório no chão. Tem um que é a base de Aham. óleo, com as varetinhas. Tem Você um de. conseguiu a essência de laranjeira é top para você poder relaxar o paciente. A essência de laranjeira, alfazema também é interessante para acalmar o paciente fóbico. É muito legal. Porque hipnose não é só verbal. É qualquer coisa que mude a percepção do paciente. Coloca ele no estado de hipnose. O paciente, para estar hipnotizado, ele não precisa estar de olho fechado. Uma boa Seja música, né? uma boa música. Sabe o que é que estão fazendo com criança para absorver ela no estado de hipnose? Isso aqui, ó. Coloca um óculos 3D e coloca um fone de ouvido com abafador. A criança esquece que está no dentista. Não só a criança, mas o adulto também. Isso aqui é você fazer hipnose Olha, que de bacana. maneira moderna, sem você precisar saber como faz para hipnotizar. A gente está hipnotizando o tempo inteiro, eu disse. O tempo inteiro nós estamos hipnotizando. Só que a gente não sabe que está hipnotizando. É essência de laranjeira, Tiana, exatamente. Essência de laranjeira.
Tem uns potinhos, eu não tenho aqui um, eu tinha um aqui, mas É gostoso. acho que Só acabou. que, ô Diego, a laranjeira também tem aquele anestésico que tem gostinho de laranja, né? É. É, tem, Ah, tem. é. Tem. O cheirinho, a essência lá. Bota alfazema, alfazema ajuda também. É. O pessoal, Alfazema, baunilha. baunilha, legal. Lembra da Baunilha infância. também ajuda exatamente. Do O mingauzinho da aroma, infância. o aroma de baunilha, ele é acolhedor, ele remete ao cuidado da mãe, tá? Remete à infância, ao biscoito de criança é de baunilha, sorvete de baunilha. Então, quando você utiliza fragrâncias desse tipo, também ajuda muito no tratamento do paciente fóbico. É incrível, porque a Clary falou uma coisa interessante aí, que hoje, com toda a estética que existe na odontologia, quantas pessoas que têm enfrentado essa fobia para ter um sorriso bonito, na verdade? Exato, Quantas exato. pessoas têm buscado, não, eu tenho uma fobia, mas eu quero ter um sorriso branco, eu quero colocar ali um laminado cerâmico, eu quero colocar ali uma lente de contato bonita, e você para ficar com um sorriso bonito, sabe, minha fobia até desapareceu agora. Diego, isso é ótimo. Eu vejo isso aqui no consultório. O paciente chega com fobia, ai, não sei o quê, não sei se vou fazer. Quando ele começa a ver o resultado, muda. A fobia vai embora, ele Pois. fica mais felizinho. Ai, e a gente não pode fazer mais nesses outros aqui, ah, não sei o quê. Então, Ah, assim, muda, a fobia vai embora, é verdade. então, vem cá, a gengiva vai ficar assim mesmo? Por que a gente não faz a cirurgia periodontal para tirar, para ajustar aqui, né, a parte do colo cervical e tal? Então, a fobia. Exato. Ai, meu Deus do céu, é incrível. O que que o benefício não é capaz de fazer, na é verdade? Exato. O que E que o assim, também benefício de algo? a forma com que um amigo meu falando, ah, é porque eu falo pro paciente fazer cirurgia de enxerto. Eu falei, meu amigo, ninguém quer fazer cirurgia de enxerto. Fala que você vai fazer um procedimento estético gengival que vai melhorar a estética da gengiva dele. Aí ele vai querer, mas Exato. porque ninguém quer comprar a cirurgia, né? Quer comprar o benefício, o resultado, né? Aí ele é mesmo, né? Eu vou te cortar aqui, eu vou tirar um Nossa, pedaço da não, sua faz isso gengiva. não. Não, 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 não. Ninguém quer perder pedaço nenhum, não. Imagina, nossa senhora, imagina se todo cirurgião falasse um negócio desse. Sim, não dava certo, né, Se Diego? fosse descrever o procedimento cirúrgico, ia ser assim, uma coisa de louco. Ô, Diego, nós só temos 5 minutos, né? Passou rápido, né? Nossa Passa conversa aqui. voando. Passou voando. Gente, e se vocês quiserem fazer uma pergunta, e olha, alguém perguntou sobre anestésico top. Tem o Xilostesim, tem um da Ultradente na Dental Aragão, tem um que ele é de baunilha. Ele é muito bom, muito potente. E uma dica também que eu faço é, eu peço minha secretária esquentar um pouquinho de água e eu deixo a temperatura mais ou menos assim, na temperatura do corpo para um anestésico, porque ele entra na temperatura do corpo e devagar, ele dói menos. Então, e a pressão que você aplica também, né? Então, esses Você são os sabe, benefícios que a gente faz para não deixar o paciente. tem, tem uma coisa que eu fazia bastante, que era exatamente o anestésico na temperatura do corpo. Só que eu vinha com o bisel da agulha e fazia uma escarificação na gengiva. Eu vinha com o bisel, escarificava assim e gotejava o anestésico em cima, né, para que ele já não sentisse nada, que os capilares ali ia pegar e anestesiar e ele realmente não sentia. E todo mundo falava assim, nossa, Diego, você tem uma mão de fada, eu nem senti você dando anestesia e tal, não sei o quê. E é uma forma também de você ajudar o paciente aí a não sentir dor durante o procedimento anestésico, né? Pô, Exato. Disse, obrigado pelo convite de estar aqui com você, falando com o teu público, falando sobre esse assunto, assim, que foi o que me despertou para conhecer a hipnose, né, para levar o benefício para o paciente. O paciente não é só a boca, ele não é só o dente, ele não é só a gengiva, ele é um sistema
né? E eu acredito que quanto mais o dentista estiver preocupado em fazer um atendimento humanizado, melhor vai ser para esses pacientes, né? Quanto mais ele se preocupar com o sistema, com o paciente como um todo, melhor vai ser para a qualidade de vida desse paciente, né? Para a saúde bucal desse paciente. Exato. E a gente ouve tanto falar de fobia e é um assunto que a gente não vê os dentistas comentando, falando sobre isso. Por isso que eu achei importante te convidar, né, para estar aqui, né? E ser sempre uma honra ter você aqui no meu Insta, né, com o meu público e porque você também é uma pessoa que a gente tem uma energia ótima, é sempre bom e eu falo assim, é uma pessoa que eu admiro e pelo seu trabalho. Inclusive, Obrigado. até falei Somos hoje de dois. você para uma amiga, né, dos seus cursos, e que realmente está na minha wishlist, né? Na minha lista de Amanhã, desejos. amanhã a gente começa um aqui. Amanhã, 8 horas da manhã, a gente começa um curso de hipnose. Vai até sábado que vem. São 8 dias corridos aí de curso. E alguém perguntou se eu ministro o curso em São Paulo. Em maio, a gente vai ter um curso em São Paulo, tá? A gente já está com uma data pré-agendada para maio. E ia ser em março, só que ele precisou viajar, precisou mudar a data por algum motivo. A gente mudou em São Paulo, vai ser em maio, provavelmente na primeira semana de maio, tá? É a data que eu tenho. Eu tô jogando aqui um spoilerzão para vocês e ele tem que me confirmar ainda, né? Primeira semana de maio vai ter um curso de 8 dias em São Paulo. Como é que vocês fazem para saber? Vocês podem entrar em contato com a Arcádia, tá? Vocês podem me mandar um direct que eu mando os dados para você, tá? De onde que você Exato. vai entrar em contato. E para você que está aqui na live, que não está interessado em curso de hipnose, mas quer controlar a ansiedade e estresse, me manda um direct também que eu vou mandar um áudio para você baixar, que vai ajudar você também a controlar o estresse e a ansiedade. Ô, Diego, fala o seu Insta aí, porque. Gente, se cair, a gente volta rapidinho para despedir de vocês, tá? Porque falta um minutinho. Mas fala o seu Insta, ô Diego. Muita gente, não sei se o pessoal escreve. Escreve aí. O meu Insta é fácil de você achar. Você vai no Stories da Dice que eu tô marcado lá em alguma coisa. Exato! Boa, 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 E, boa. e o Insta da Dice vai lá do meu Stories, que ela também tá marcada lá. Exato. Ô, Diego, me fala uma Oi, coisa. Me dá uma falo dica, duas. assim. Que dica que você daria para o clínico do consultório? Como que ele deve proceder com um paciente que tem muita fobia? O que você faria no nosso lugar? E a gente não sabe hipnose, tá? Qual é a dica? É uma dica que pode beneficiar o teu paciente, mas pode levar um pouco mais de tempo. Eu sempre gostei de dedicar tempo para os meus pacientes fóbicos, tá? Então, eu já tive paciente que veio da Itália para eu atender, eu já tive paciente que veio de Moçambique para eu poder atender aqui, pacientes que não faziam atendimentos odontológicos lá. E aí, o que eu fazia? Eu separava um turno só para aquele paciente, para fazer todo aquele trabalho de desensibilização, de entender os medos dele, de entender quais são os receios dele, quais eram as coisas que ele ouvia, quais foram as experiências que ele teve. E aí você vai desmistificando isso. Tá? Então, por exemplo, se ele nunca teve uma experiência, eu faço ele ter experiências positivas dentro do consultório. Se ele ouviu alguém relatar uma experiência, mas ele não tem certeza de como que é, eu procuro ressignificar aquilo, mostrando para ele como que seria uma experiência diferente. A experiência do paciente no consultório odontológico é que vai determinar se ele vai voltar ou não, se ele vai recomendar um dentista ou não. Não é apenas o trabalho técnico do dentista que vai fidelizar o cliente, é a experiência que ele tem dentro do consultório odontológico. É o cuidado que você tem com o paciente, é o carinho que você tem que ter com ele. Tipo, ele está ali para fazer um atendimento estético, funcional, o que seja. Ele precisa ser acolhido. Então, como eu falei com você, hoje praticamente eu não atendo mais hoje como dentista, quase não atendo. São raros os casos que eu atendo. Então, nesse caso, desse casal que veio de Moçambique, cara, Moçambique fica do outro lado da África.
fica lá perto do Oceano Índico. Se esse casal veio de lá porque viu meu trabalho em algum lugar e pediu para ser atendido comigo, eu preciso dedicar, não é uma manhã para esse pessoal, eu tenho que dedicar um dia inteiro para resolver os medos dessas pessoas, para fazer com que elas tenham uma experiência positiva, para fazer com que elas tenham um sorriso mais saudável, para fazer com que elas se sintam felizes não comigo, mas felizes com elas, realizadas com elas. Então a dica que eu dou para o colega que é dentista, quando você está lidando com um paciente fóbico, é: se fosse você, como você gostaria de passar? Qual seria a experiência que você gostaria de ter? Como que você seria cuidado? Quanto tempo você gostaria de ter dedicado a você? E aí você acaba criando um serviço exclusivo que só você tem. Exato. E eu penso assim, quando você é acolhedor, né, isso já começa a gerar uma confiança, né? Poxa, ele se preocupa comigo, né? Quando você começa com uma conversa, ele não está interessado só em olhar meu dente, ele quer saber quem eu sou. Isso já Exato. vai, como se diz, quebrando o gelo, né, Diego? Exatamente. É engraçado porque você fala assim, esse dentista é estranho. Por que ele está me perguntando isso? Por que ele está fazendo isso? Não vai E eu direto acho na assim, cadeira olhar os dentes, né? é, eu tenho uma frase que eu gosto que é o destaque, teu destaque profissional é consequência da diferenciação que você faz. Você pode nadar no mercado vermelho ou você pode nadar no mercado, no mercado, eu falei não, no No oceano oceano. vermelho ou no oceano azul, tá? Mercado também, mercado. É, mas para você nadar no oceano azul, você tem que ter algum diferencial que aquele cliente vá querer continuar contigo. Então, se o dentista ele quer se especializar em fobias, nossa, hoje eu consigo tirar uma fobia em 2 minutos e meio, 3 minutos com hipnose, tá? Mas assim, se você não sabe hipnose e você quer ajudar o teu paciente fóbico a passar por aquilo, dedique tempo para ele, tá? Claro, é óbvio que aí ele vai ter que o tratamento vai ficar mais custoso porque é hora de cadeira, não é um serviço qualquer, é um serviço diferenciado, é um serviço premium, né, que você vai estar oferecendo. Não é um tratamento, ele deixa de ser um tratamento odontológico e passa a ser uma experiência odontológica para a resolução não apenas do caso clínico dele, mas também para a resolução de fobias. Porque vai que você viaja, disse, teu cliente precisa fazer um tratamento de última hora e você está passando as férias na Europa. Quem que vai tratar ele? Se ele não tiver ninguém que tenha o atendimento igual ao teu, ele vai ficar sofrendo até você voltar. Mas se você oferece para ele uma experiência agradável que ajude ele, inclusive, a superar os medos, as fobias e os traumas relacionados ao dentista, mesmo você viajando, ele vai conseguir ser atendido por outro profissional. E não vai ficar sofrendo, né? Exatamente. Exatamente. Isso é importante. É o que a gente falou, né? A gente cuidar de pessoas, né? A gente não cuida de dente, a gente cuida da pessoa. Né? E todos os Exato. traumas que ela tem, todos os desejos, todas as ansiedades. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Sim. Conversar, conhecer o paciente, né? Você tem que Ah, conhecer. cara, eu tô aqui tendo vários insights. Minha cabeça tá viajando aqui de vários pensamentos que eu tô tendo aqui A gente, agora. a gente não pode conversar, porque quando eu converso com o Diego, ele fala, nossa, eu tô tendo vários insights. Não, mas o pior, não é o pior, não é o melhor. É porque agora eu tô tendo insights dentro da área odontológica. Né? Você entendeu um negócio desse? Eu tô tendo vários insights dentro da área odontológica. No momento que você fala assim, um atendimento premium, diferenciação, vem as frases do Pedro Superti soando na minha Exato, eu lembrei cabeça, dele. entendeu? Ah, e aí, eu me perdi, o que é que eu tava falando? Não, você estava falando que teve vários insights aí agora em relação à odontologia. Agora a gente quer saber que insights são esses, né, gente? Eu fiquei curiosa também. Não, mas é exatamente isso relacionado ao atendimento
clínico, né? A experiência que o paciente tem. Ah, tá, lembrei. E aí E o que você sabe acontece? que eu brinco com os meus alunos, né? Eu dou aula de gestão para eles, assim, explicando sobre isso, daí eu falo, não deixe seu paciente no meu consultório, não, porque ele não volta para você, não, viu? Brincando, né? Pois, pois é. Daí o que acontece é, com tanto paciente fóbico, eu me veio na cabeça agora, como que hoje em dia está um consultório odontológico de alguém que trabalha com estética? Hoje, o paciente ele chega no consultório odontológico, não tem mais só a cadeira odontológica. Tem a massagem, Tem um estúdio fotográfico montado. exato. Então, imagina só, o paciente fóbico, ele chega no consultório, porque tem dentista, uma coisa é você montar um estúdio fotográfico para você tirar foto de antes, depois, acompanhamento do tratamento daquele paciente, para aquele paciente. Outra coisa são os colegas que estão deixando o estúdio fotográfico montado durante o tempo inteiro, independente do paciente que ele está atendendo. É. Né? Então o paciente já tem fobia de dentista. E ele chega no consultório, vê todo aquele paramento. O que, que vocês vão. Vocês estão montando um centro cirúrgico aqui dentro? Ah, Não, e assim, Diego, mas eu vou te falar uma coisa. Sabe a paciente que eu falei, da experiência que ela tinha muita fobia e tal? A única hora que ela deu um sorriso foi quando eu fui tirar as fotos dela. Eu falei, ai, ai, ela não vai querer tirar foto, mas ela adorou. Acho que o único momento que ela gostou foi na hora de tirar as fotos. Mas eu mas não quem é deixo que não montado, gosta, né? mas eu não deixo montado, não. Eu monto na É, hora de fazer. é, eu vejo que você monta de vez em quando. Isso tudo bem, porque está usando específico para aquele caso, para aquele momento, né? Eu adoro as tuas fotos de odontológica. Quem não viu ainda as fotos da Dice, dá uma olhada lá nas fotos dela. Tem cada foto linda voltada para a odontologia, dos tratamentos que ela faz. Para quem não sabe, a Dice trabalha com estética e trabalha com. Você não se apresentou, né, Dice? Então eu vou te apresentar Não, aqui. é É uma verdade. excelente cirurgiã de gengiva, tá? Para melhorar a estética da sua gengiva, para melhorar o contorno dos seus dentes, tá? Para diminuir a retenção de alimento entre os dentes. Então, assim, eu acho que hoje em Brasília você é uma das maiores referências da odontologia periodontal em Brasília, se não a maior, tá? Então dá uma olhada no Instagram da Dice, segue ela lá. Eu faço assim, ó, gente, eu sou formado em odontologia, só que eu acabei me especializando em muito mais coisas. Eu não consigo mais trabalhar só com odontologia. Eu tenho que trabalhar com o ser humano como um todo. Entendeu? Por isso que eu fiz o link aqui de experiência prêmio, porque eu já comecei a viajar de como que seria a experiência sensorial do paciente prêmio dentro do consultório. Entendeu? E aí, o que é que eu faço? Quando alguém me procura para odontologia, eu recomendo quem é bom. Tá? Então, a Dice está em Brasília. Tá? Então, tá, vai e segue essa mulher. Escuta toda semana, tem live. Entendeu? Se você é dentista e você ainda não fez o curso da Dice, você está esperando o quê? Você tem um curso online, né, Dice? Eu tenho curso online de cirurgia estética periodontal, né? Olha só, se você é dentista, não sei se você sabe, mas meus TCCs na faculdade foi exatamente isso, né? Foi gengivectomia e gengivoplastia. Adorava fazer aumento de coroa clínica. Eu é, adoro sorrisos, né? Eu gosto de sorrir, eu adoro cuidar do sorriso das pessoas. E essa transformação, você não transforma só a saúde, você transforma a alma da pessoa, né? Eu até sim. brinco, né, que o Everton, ele transforma as pessoas com fotografia e eu com sorrisos. Porque realmente, assim, então eu faço a parte de implante, de cirurgia periodontal e a parte das restaurações estéticas, né? Então, eu cuido do sorriso. Que top! Que E top, eu que top, que top. adoro, 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 adoro. Nossa, hoje eu me diverti de manhã fazendo numa amiga de infância, que eu te falei, né? Ela tem fobia, e aí foi consideração. Ela falou assim: ai, mas se eu fosse você, eu me indicava para uma inimiga. Eu falei: não, ninguém melhor do que eu para cuidar de você, que é minha amiga.
Exatamente, exatamente, A gente exatamente. faz com carinho. Você sabe que o meu marido, né, ele tinha sorriso gengival e eu tava na especialização em de pele. Eu falei, não, vamos corrigir esse sorriso. E hoje ele tem um sorriso bonito porque eu fiz a cirurgia dele. Que top. Muito massa, disse, muito massa. Deixa eu ver teu Instagram aqui. Deixa eu abrir teu Instagram aqui. Eu quero ver teu Instagram. Dirce. Doutora.dirce. Olha só. Olha para Pode isso ser aqui. Coisa linda. Gente, tem cada coisa aqui. Uma mais linda que a outra. corajosa. Por quê, Mantovani? É, dizem que tratar de família, né, dá parentite, não sei o quê, mas eu adoro tratar, né? Eu, Parentite. eu fiz o sorriso, é, parentite, o povo fala, né? Mas eu fiz o sorriso da minha cunhada, eu fiz da minha sogra, eu fiz do meu marido, e eu faço dos meus amigos que são dentistas, então eu não, eu adoro cuidar das pessoas que eu amo, né? Das pessoas que eu gosto. Porque eu sei que eu vou fazer com todo carinho, com todos os cuidados que eles merecem. Assim como eu faço com os meus pacientes, né? Sim. Perguntas? Então é, gente, vamos perguntar. Pergunta e aproveita esse tempinho aí. O que vocês gostariam de saber? Aqui a gente fala tudo, os bastidores da odontologia. Isso não conhecia o quê? Deixa eu ver. Parentite. Não sabia, não Ah, conhecia parentite. Não sabia o parentite. que que é parentite. É, diz que tem parentite. Quando você faz um tratamento de parentite. Tem uma amiga, gente, que ela é muito engraçada. Ela diz que não faz nem profilaxia na família dela. Porque ela fala que você faz nos outros, os outros pagam e sai te elogiando. Família não paga e ainda sai te criticando. Falando que doeu. É desse jeito. Ela é muito engraçada. Ela disse, eu não faço nem profilaxia. A Clarice conhece esmeraldite. Esmeraldite Ah, acontece com médicos. legal. Gente, então é isso, né? A gente voltou para despedir de vocês e responder alguma pergunta, porque realmente passou muito rápido. Se tiverem alguma pergunta em relação ao anestésia e tal, algum insight, alguma coisa que vocês quiseram saber, crença, será? Ah, acredito que sim, né? Comigo dá tudo certo até hoje, graças a Deus. Nunca deu errado, sabe? Mas como se diz, talvez seja a mente, né, Diego? Eu já entro pensando que vai dar Que certo, vai dar certo e dá certo. porque eu sou a melhor pessoa para tratá-los, cuidar deles, né? Exatamente. Você pensou que vai dar certo e que você é a melhor pessoa. Ó, teve um caso, quando eu recém-formado, nossa senhora, eu acho que eu tinha um mês de formado disso. E aí veio uma paciente de São Paulo para eu poder atender aqui. Eu já fazia hipnose. E ela ficou sabendo dos casos de hipnose que eu... Porque na faculdade eu já divulgava os trabalhos que eu fazia com hipnose dentro da odontologia. Já divulgava, já tinha vídeo na internet meu, no YouTube, da primeira cirurgia que eu fiz usando hipnose, eu fiz dentro da faculdade. Eu filmei tudo e joguei no YouTube, né? E aí, tipo assim, um mês, 2 meses de formado, me ligou uma moça de São Paulo. Ela falou assim, eu tenho um morro de medo de dentista, tenho uns 4 terceiros molares para tirar. Só que nenhum dos 4 estão em boca, os 4 estão irrompidos, né? Estão no osso. Aí eu falei, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí ela falou assim, mas eu quero fazer com hipnose, você faz? Eu falei, faço. Manda o exame para mim. Aí ela mudou as tomografias para mim, computadorizada que eu pedi e tal. E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? E ela falou assim, você faz? Eu falei, faço. Quanto é? Aí eu dei um valor bem alto, assim, para ela não querer, sabe? Mas eu dei um valor bem alto mesmo, ela fala assim, nossa, vai ficar muito caro, eu ainda tenho que ir para Salvador de avião, hospedagem e tal. Não é que ela pagou? Agora se viram para fazer, né? Não, mas eu cobrei muito caro, disse. Aí ela pagou, eu falou, eu vou. Eu falei, tá, então, vai, já deu certo. Se você diz que paga. Aí, ó, Clarice estava na cirurgia aí, ó.
Eu fui testemunha. Ainda Ó, tem testemunha. A Clarice era paquera. Não era nem ficante, não era, eu acho que nem era namorada ainda. E aí eu falei assim: você quer assistir uma cirurgia com hipnose para impressionar ela, né? Você quer É, assistir uma gente. cirurgia? Você quer assistir uma cirurgia com hipnose? Ela, como assim com hipnose? É, vou te chamar, a gente vai fazer 4 sisos, 4 terceiros molares com hipnose, vai ser incrível e tal. A paciente está vindo de São Paulo, não sei o quê. Ela, eu vou. É. A cirurgia foi assim, incrível, incrível, incrível. Ainda bem que você fez bonito para paciente, para, né? É, e aí, E pro... na minha cabeça era assim, já deu certo. Ela tá com o melhor dentista. Se essa mulher tá vindo de São Paulo para fazer um tratamento odontológico comigo, é porque eu sou o melhor dentista que existe para poder atender essa mulher. E se ela pagou, no momento que ela entrar no consultório, eu tenho que passar tanta confiança nela que a mente dela vai dizer assim: já funcionou, já deu tudo certo. Disse, o pai dela é cirurgião geral, a mãe dela é cirurgião obstetra. Ela entrou no consultório, a gente fez os 4 sisos, e olha que não é fácil. Para você fazer 4 sisos impactados, É, você tem que abrir uma baita de uma relaxante, você tem que expor base de mandíbula, você tem que fazer desgaste ósseo. Os sisos superiores eu tive que pescar dentro do seio maxilar, porque não estava fácil. Ela tirou os pontos com 3 dias. que bacana, hein? Ela falou assim, Cicatrização caramba, excelente. ela falou, caramba, os pontos caíram. Eu falei, como assim caíram? Eu fiz sutura festonada, não tem como sair, não tem como cair. Aí ela falou, não, mas vem cá. Aí eu falei, vem cá que eu quero olhar. Os pontos de baixo, os pontos não saíram, tá? Por quê? A gengiva dela cresceu por cima. A cicatrização dela estava tão boa, com 3 dias, estava tudo bonitinho assim, você não via fio de sutura. E os pontos de cima eu tirei porque não precisava ter mais, porque também você viu o alvéolo todo fechadinho lá, não tinha nem tecido de cicatrização. Uma Você coisa assim fez uma. absurda. Você fez a técnica de microcirurgia, né? Hoje, quando a gente usa os fios 7-0, 5-0, assim, você tira os pontos com 3 dias, porque você favorece a cicatrização, né? Agora, em si, eu Exato. tenho certeza que você não usou um fio 7-0. Não, eu usei 4-0, foi 5-0. 4-0 na época. Mas É, o que 7-0 é se muito usa, fininho. porque se você usar o fio 7-0 é um fio de 7-0, cabelo. isso a gente usa para cirurgia plástica periodontal. Se você usar isso no Ah, siso, você não consegue nem remover, é? Não. porque o tecido é espesso. Ah. E aí foi incrível, assim, os pais dela ficaram assim impressionados com a O cicatrização resultado, dela. né? Olha que É, bacana. então essa mentalidade do tipo, eu já vou entrar para dar certo, é o que o Michael Phelps faz quando ele cai numa piscina, é o que o Tiger Woods faz, é o que a Ayrton Senna fazia numa pista. É uma mentalidade positiva. Hipnose é você ter uma mentalidade positiva para alcançar aquilo que você quer. É você ter uma fé cega de que aquilo já deu certo. E isso é muito Então, verdade. Eu tenho várias experiências disso, não só na odontologia, como na vida. Eu lembro que uma vez, quando eu comecei a dar aula na UNB, né, e eu só tinha especialização, e a coordenadora falou assim: ah, você vai orientar a pele e tal, e eu fui caindo na integrada, né? Integrada você tem que orientar tudo. Mas eu não sei, no primeiro dia que eu entrei lá, eu falei assim: eu vou ser a melhor professora que esses alunos já tiveram. E com menos de um ano eu fui professora homenageada, né? Então, sim, assim, é isso que você me falou, me veio isso à mente. Engraçado, quando eu pus o pé lá, eu pensei, eu vou ser a melhor professora que esses alunos já tiveram. exato, E exato. aí a gente se entrega e se doa, parece que você já Tô virou dizendo a que essa chave, mulher é né? retada. Já virou a chave, né? Ai, ai. Gente, então, assim, vamos encerrar a live, tá? Hoje é sexta-feira, eu sei que vocês querem descansar, aproveitar. Ah, o Júlio! O Júlio é meu amigo da UNB, olha aí, professor da UNB, professor de dentística, tem um curso de especialização maravilhoso em dentística aqui.
Né? Então é isso. Há sempre o melhor em tudo que faz. Rodrigo, olha que bacana. Fé cega é isso. Eu acho que a mente da gente já é quase 100%, né? Quando você entra para uma cirurgia que você já imagina como ela vai terminar. Oi, Júlio! O Júlio é parceiro, às vezes a gente faz alguns trabalhos na UNB juntos, ele faz a parte dentística, eu faço a cirurgia de pério e é assim, a gente vai. Adorei conhecer a doutora Dice. Ah, e eu você, né? Eu te conheço lá do Everton Da nas live do lives, né? Everton. A gente Tem começa a muita, fazer amigos online. tem muita gente aqui que está na live do Everton. Conhece a doutora O Disse da live do Everton. Tony, né? O Tony. Faltou a Rô, senti falta da Rô aqui. Eu já mandei um direct pra ela que eu senti falta dela aqui. A Roça Boia É, deve estar dormindo, que amanhã tem meditação, disse. 5 e pouco da manhã, né? Ó. A Cadê? Quem é que tá Thaís. aqui? É o Mário ou é o Márcio? Quem que tá aí? Odonto Web Rádio. É Mário ou é Márcio que tá aí? Odonto Web Rádio. É Mário ou é Márcio? Mário ou Márcio? Fala aí. Pera aí, disse que eu vou arrumar um esquema aqui agora. Quem é que tá aí? É o Márcio. Márcio. Marcinho, presta atenção. Segue essa mulher. Doutora Disse. Ela é dentista em Brasília. Essa mulher, como diz aqui na Bahia, é o cão de calçolão. Tá? Como é que é isso? Tá? Essa mulher é retada. Disse, o Márcio e o Mário são irmãos gêmeos, são dentistas aqui em Salvador, tá? Eles têm uma rádio só para dentistas. Pense no nome de dentista em qualquer de Nova York, de Londres, os mais caros da Europa, os mais caros do Brasil já foram entrevistados na rádio desse cara, tá? Que Então, show! Márcio, presta atenção. Pode arrumar um horário para você entrevistar a Dice sobre cirurgia periodontal, sobre estética, porque essa mulher vai dar um show no teu programa lá, cara. Eu acho, Dice, que é a única rádio voltada para dentista no Brasil. Ela é exclusiva de odontologia. Então, o pessoal no CIOSP agora convidou eles para estar lá no CIOSP, tá? Ah, e todos os congressos de odontologia no Brasil, eles estavam em Brasília aí ano passado, não teve um congresso em Brasília? Eles estavam no congresso em Brasília, se não me engano, eles palestraram lá. Olha lá, ó, vamos alinhar isso, já está fechado. Ó, Já, gostei da ideia. já Vamos. mandam um direct, tá? Eles fazem ao vivo a entrevista com você, Diego, mesmo você depois, estando em Brasília. depois você manda o número da conta, tá? Não tem conta não, filha, não tem conta. Entre amigos, não tem conta. Não, Brincando. não Gente, tem esse negócio de conta. Você paga o jantar e tá tudo certo. Tá, mas Márcio, é sério, cara. Ó, se você não convidar a Dice, você convida a Dice, cara, para fazer a entrevista com você. Já tá tudo certo, Dice. E aí eles vão ai, entrar em contato com você pelo direct, vai falar lá com você e vai alinhar essa entrevista aí com ele você. falou que te entrevistou. Ó. Você falou que foram entrevistados os dentistas tops. Aí ele fala, já colocou seu nome aí, ó, que chique, que bacana. Então, Muito então. bacana isso. Eles dizem assim, né? Pra gente se destacar em alguma coisa na vida, a gente tem que se apoiar em ombros de gigantes, né? E quando eles me convidaram para dar entrevista, eu falei assim, eu preciso me apoiar no ombro desses caras para ver se eu ganho algum destaque. Entendeu? Ah, tá bom, Diego. Quem não te conhece, que te compre, né? O Diego tem um currículo espetacular, gente. Nossa, quando você. E um conhecimento, né? Eu vi quando ele palestrou lá no Myself, falando, né? Então a gente ficamos vidrados, né, com a inteligência dele. Um dia ele postou lá na caixa, eu falei, como, né? Eu até mandei para você, né? Como ser tão inteligente, brincando e tal. Porque realmente tem muita sabedoria e a gente tem que sugar. Por isso que eu chamo aqui para as lives, para a gente compartilhar com os outros, que isso eu acho que é o verdadeiro sentido da vida. E é isso que você falou, apoiar os outros, porque dessa vida a gente não vai levar nada, né?
Só que a Na gente deixa dica. na cabeça das pessoas e no coração das pessoas, né? Então, Exatamente. eu acho que isso é o mais importante de tudo isso que a gente vive, né? A nossa profissão é para ajudar pessoas a viver melhor, Isso. sorrir mais, e enfim. A sua. Lá é a Aí, 3. A Edi. cadê? Como que faz? Ô, Edi, eu vou arrumar esse negócio. Gente, tem live de 3. Eles não sabem. Como Mas que faz live de 3, gente? tem como, gente. É porque não deu certo. Você sabe que o Instagram às vezes não deixa nem a gente convidar um outro colega, mas eu vou te mandar depois. Vai dar certo. Vou Eu já botar aqui, vi. live de 3 Instagram. Vou botar aqui, ó. Como Pode que pôr, eu faz? já vi. Esses dias estava o Barrote da odontologia, estava. Esqueci o nome dele do Rio, e estavam. Ah, mas eles estavam no mesmo lugar. Oh, meu Deus do céu, essa foi ótima. Dois estavam no mesmo lugar, agora que eu lembrei. Gente, desde ontem que a gente briga, o Diego fala. Eide, você tomar champanhe e o resultado é retardado na Dice, ó. Desde ontem eles brigam comigo que não existe live. Eu falei, tem, gente, eu já vi live. Como? Entrei agora que eu tô lembrando que o Barrote e o outro professor, eles estavam na casa do outro professor. Dois estavam na mesma casa e o outro estava no Rio. Adoro, Mas adoro, tem, ó, adoro. live de 3, não Adoro, interessa. adoro, 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 adoro. Muito top. Sabe, eu sempre falo assim nas lives de meditação, eu falo assim, dê risada das besteiras que você comete, né? Se divirta com essas pequenas coisinhas assim, cara. A gente tem que se divertir com essas coisinhas, porque sei não, viu? Muito top. Vocês viram que assim, a gente não vai embora, né? A gente fala, fala, fala e volta, né? E a gente Se acaba. deixar, vai até amanhã, mas eu tenho que ir. Disse que amanhã se eu não acordo, não. Ainda tenho que revisar o material do curso de hipnose esse final de É, semana. você falou que amanhã vai dar um curso de 8 horas, né? Não, não é de 8, é um curso de 100 horas. Mas amanhã você vai ficar o dia todo, né? É um curso de 100 horas, é só voltado para a terceira idade, entendeu? Não, brincadeira. É de 100 horas. Ah, tadinho. A gente vai de amanhã, sábado, até o próximo sábado. Ah, Então entendi. são 8 dias seguidos de aula, né? De 8 da manhã, 100 horas para acabar. Sim, vai ter meditação todos os dias, fia. A meditação é 5h58. Eu faço a meditação, termino a meditação, venho dar aula. É assim que funciona o esquema. E aí dou aula até 8 horas da noite, todos os Aí tem dias live à aí. noite? Na semana que vem não tem live de noite, não. Senão o corpo não aguenta, fia. A máquina tem que descansar também. Tá certo. Tem que Diego, trocar ó, óleo, entendeu? né?